A chuva caía como lágrimas de fado sobre as ruas empedradas da Ribeira, em Porto, quando Sofia rompeu no escritório de Ana, o coração martelando como o sino da Torre dos Clérigos ao anoitecer. É verdade? Você tem um namorado? Alguém que eu nunca soube, que você escondeu de mim, da nossa parceria, da nossa. Tudo? As palavras saíram como um grito abafado, e quando nas paredes forradas de azulejos antigos que testemunhavam segredos há séculos. Ana, parada junto à janela que dava para o Douro enevoado, virou-se devagar, o rosto pálido como o vinho branco de vinho verde, os olhos castanhos cheios de uma dor que Sofia nunca imaginara possível. Naquele instante, o mundo delas, construído com noites de planejar roteiros turísticos pelas caves do Porto, risos compartilhados em festas de São João com martelinhos de plástico e sardinha assada, desabou como uma ponte velha sob o peso de um rumor falso. Sofia ainda se lembrava do dia em que tudo começara, 7 anos atrás, naquela feirinha de livros na Avenida dos Aliados, onde o ar cheirava castanhas assadas e o sol de outono filtrava-se pelas folhas douradas das árvores. Ela era então uma designer gráfica recém-formada na Universidade do Porto, sonhando em infundir as tradições portuguesas em projetos modernos, azulejos digitais, padrões de filigrana em logos para marcas locais. Ana, com sua energia incansável e sotaque tripeiro autêntico, era a dona de uma pequena agência de turismo ecológico, focada em passeios pelas vinhas do Douro e trilhas escondidas na Serra de Arga. Preciso de alguém que capture a alma de Portugal, não só as fotos bonitas, dissera Ana, estendendo a mão calejada de quem escalara penhascos na costa vicentina. Sofia aceitara o friela, e o que era para ser um contrato de 3 meses transformou-se em parceria vitalícia. Elas montaram a Douro Alma Viagens, uma empresa que mesclava turismo sustentável com arte local, roteiros onde visitantes pintavam azulejos em oficinas de Gaia, ou jantares com fado ao vivo nas caves de vinho do Porto, regados a histórias de navegadores que partiam de Ribeira para descobrir mundos. Ana era o fogo, a que negociava com fornecedores em mercados ruidosos da Baixa, barganhando por queijos de serpa e vinhos de mesa como se fossem tesouros de Eldorado. Sofia era o coração, tecendo narrativas visuais que faziam os clientes se sentirem como se bebessem da própria essência lusa, melancólica, resiliente, cheia de saudade. Juntas, elas cresceram, de um quartinho apertado na Rua das Flores para um escritório amplo na Foz do Douro, com vista para o Atlântico bravio. Mas sob a superfície de reuniões e brindes com copos de Port Townie, havia algo mais profundo, um fio invisível de afeto que nenhuma das duas ousava nomear. Sofia sentia-o nas noites em que Ana ligava às 2 da manhã, depois de uma briga com um investidor teimoso, e elas conversavam até o amanhecer sobre sonhos de infância, Ana contando como fugira de casa aos 16 para trabalhar em barcos de pesca no Minho, Sofia confessando sua paixão secreta por poetas como Sofia de Mel Brainer, cujos versos falavam de mares e amores impossíveis. Você é a minha âncora, Sofia, dissera Ana uma vez, durante uma viagem de reconhecimento a Coimbra, enquanto caminhavam pelas ruas medievais sob um céu estrelado. Sofia rira, disfarçando o rubor com uma piada sobre o vinho moscatel, mas por dentro, o coração acelerara como o comboio que subia a serra. Agora, naquele escritório iluminado por uma lâmpada de ferro forjado, herança de um avô ferreiro de Vila do Conde, o rumor que destruía tudo viera de uma fonte improvável, um ex-funcionário invejoso, Manuel, demitido meses antes por desonestidade em reservas. Ele espalhara pela rede de contatos no LinkedIn e em cafés da Baixa que Ana estava distraída por um namorado misterioso, um empresário lisboeta que levava a jantares românticos na Alfama. Ela vai vender a empresa para bancar a vida de luxo com ele, sussurrar ele a quem quisesse ouvir, alimentando o veneno com detalhes falsos, flores entregues no escritório, chamadas sussurradas ao telefone. Sofia, que checava as redes sociais como quem vigia o mar por tempestades, vira o post de uma conhecida, uma guia turística de Braga, e o mundo ruíra. Como você pôde me esconder isso, Ana? Depois de tudo que construímos? Eu pensei que éramos. Sofia parou, as palavras engasgando como um fado mal cantado.
Ana deu um passo à frente, as mãos tremendo, mas Sofia recuou, batendo contra a mesa de mogno onde pilhas de folhetos coloridos, com ilustrações de Sofia de Barcos Rabelos no Douro, se espalharam pelo chão. Não toque em mim. Não até você explicar porque mentiu. Parceiras de negócios? Isso era só isso para você? Enquanto eu. Lágrimas quentes escorriam pelo rosto de Sofia, misturando-se à chuva que agora batia nas vidraças como um lamento. Ana sentiu o peito apertar, como se o peso de todas as saudades portuguesas, das cartas não enviadas aos imigrantes no Brasil, das promessas quebradas em festas de carnaval no Porto, caísse sobre ela. Sofia, por favor, escute. É mentira. Tudo mentira. Eu não tenho ninguém. Ninguém além de... Mas as palavras falharam, presas no medo que sempre a acompanhara desde a infância em uma família conservadora de Matosinhos, onde o amor entre mulheres era sussurrado como um pecado maior que o adultério. Em vez de confessar, Ana baixou a cabeça, murmurando: "Eu juro, é um boato. Manuel quer nos destruir." Mas o dano estava feito, a confiança, tecida com fios de risos e confidências, rasgara-se como uma rede de pesca velha. Naquela noite, Sofia saiu correndo para a rua, a chuva encharcando seu casaco de lã de Bragança, os pensamentos girando como carrossel de ferris na feira de São Mateus em Viseu. Ela caminhou pela marginal da Foz, onde as ondas do Atlântico quebravam furiosas contra os molhes, e quando sua raiva e confusão. Como podia ter sido tão cega? Todas aquelas noites em que Ana olhava com olhos que pareciam poços de vinho do Porto, profundas e envelhecidas. Todas as vezes em que Sofia sentira um arrepio ao roçar os dedos na mão de Ana durante uma apresentação, como se o ar entre elas carregasse a eletricidade de uma trovoada de verão no Alentejo. Era só negócios, repetia para si mesma, mas o coração traidor sussurrava outra história, uma de amor não dito, de toques acidentais que eram tudo menos acidentais. Enquanto isso, Ana trancou o escritório e desceu para o bar ao lado, o Café Majestic, relíquia neoclássica da Belle Époque portuense, onde intelectuais como Fernando Pessoa outrora bebiam absinto e sonhavam revoluções. Pediu um copo de ginginha, a licor vermelha que queimava como ciúme, e sentou-se à mesa de mármore, revivendo memórias. Lembrava-se da primeira vez que vira Sofia rir de verdade, durante uma prova de vinhos em Vila Nova de Gaia, quando um enólogo contara uma anedota sobre monjos beneditinos e o segredo do vinho do Porto. Sofia inclinara a cabeça para trás, o riso borbulhando como espumante de bairrada, e Ana sentira o mundo parar, como se o Douro inteiro congele-se em um quadro de azulejos. Desde então, o amor crescera em silêncio, nutrido por gestos pequenos. Um pastel de nata comprado às pressas numa padaria da Baixa para animar um dia ruim, uma playlist de Fada Mália rodado no carro durante viagens longas para o Algarve. Mas o medo sempre vencera. Ana viera de uma família onde o pai, pescador endurecido pelas marés do norte, via o amor como dever, casamentos arranjados, filhos para perpetuar o nome. Mulheres se amam como irmãs, não como amantes, dissera ele uma vez, ao flagrar duas primas trocando olhares em uma festa de família em Esposende. Ana aprendera a esconder, a canalizar o afeto em parcerias profissionais, em amizades platonicas. Com Sofia, fora fácil no início, a atração mascarada de admiração profissional. Mas agora, o rumor falso expunha as rachaduras, forçando-a a confrontar o que sempre negara. Dias se passaram em um limbo doloroso. Sofia evitou o escritório, trabalhando de casa em uma casinha geminada no bairro de Sedufeita, cercada por grafites de artistas locais e o cheiro de bolos de fubá da vizinha idosa. Ela redesenhou logos para clientes isolados, mas cada traço parecia uma ferida aberta. Mandava e-mails frios para Ana sobre prazos, assinando com atenciosamente em vez do habitual com saudades do Douro.
Ana, por sua vez, mergulhava no trabalho, cancelava reuniões com investidores nervosos que ouviram o boato, reconquistava guias turísticos com almoços em tascas de Paranhos, prometendo bônus em forma de garrafas de vinho verde. Mas à noite, sozinha em seu apartamento na Boa Vista, com vista para o estádio do Dragão vazio, chorava ouvindo fado no rádio, Estranha Forma de Vida, de Amália, cujas letras falavam de amores que se perdem como ecos no vento. O conflito escalou quando um grande contrato, um pacote para uma agência americana interessada em roteiros LGBTQ mais friendly pelo norte de Portugal, ameaçou escapar. Os americanos, atraídos pela reputação de Douro Alma como pioneira em turismo inclusivo, graças às campanhas sensíveis de Sofia, inspiradas em histórias de resiliência lésbica nas letras de poetas como Maria Teresa Horta, marcaram uma videochamada. Sofia recusou-se a participar, enviando slides prontos por e-mail. Ana, sozinha na tela, gaguejou explicações, o rosto marcado por olheiras como as sombras de oliveiras no Douro ao entardecer. Nossa parceria está sólida, mentiu ela, mas o tom traía a fragilidade. A tensão culminou em uma tarde de novembro, quando o outono portuense pintava as folhas de castanho avermelhado como o vinho de colheita. Sofia recebeu uma ligação de uma amiga comum, a fotógrafa Inês, que capturava casamentos na Capela das Almas. Ouvi o boato, mana. Mas olha, vi Ana ontem no mercado do Bolhão comprando flores, rosas vermelhas, como se fosse para um date. Desculpa-se doer, mas você merece saber. O coração de Sofia parou, ela largou o telefone e correu para o mercado, o ar carregado de cheiros de peixe fresco de Matosinhos e pão de milho de Trás-os-Montes. Lá estava a Ana, junto à banca de floristas, negociando um buquê de cravos vermelhos, não rosas, mas cravos, símbolo da Revolução dos Cravos de 1974, que Sofia tanto amava por sua história de liberdade. São para o altar da nossa apresentação amanhã, explicou Ana ao florista, um homem de barba grisalha que contava histórias de abril de 74 como se fora ontem. Mas Sofia, cega pela dor, interpretou errado, viu traição em cada pétala. Então é isso. Flores para ele? Para o seu namorado secreto que vai me roubar você e a empresa, gritou ela, atraindo olhares curiosos dos feirantes. Ana virou-se, o buquê caindo no chão enlameado, pétalas espalhando-se como sangue em azulejos partidos. Sofia, não. São para... Mas Sofia já virava as costas, correndo pelas ruas estreitas do Bolhão, onde vendedores gritavam sardinhas frescas e crianças brincavam de roda com cantigas antigas. Ela chegou ao escritório ofegante, trancando-se na sala de design, as mãos tremendo ao abrir o laptop. Ali, em meio a pastas de projetos, fado e vinho, roteiro romântico para casais, encontrou e-mails antigos de Ana. Obrigada por ser você, Sofia. Sem ti, o dor seria só rio, sem alma. Lágrimas borravam a tela, o ciúme misturava-se à saudade, uma saudade tão portuguesa, tão profunda como a de quem emigra e nunca volta. Naquela noite, Ana bateu à porta da casa de Sofia Ensedufeita, o buquê remendado nas mãos, agora adornado com um laço de fita vermelha como as de São João. A chuva fina caía, transformando as calçadas em espelhos que refletiam luzes de neon de bares de fado. Deixa-me entrar, por favor. Não aguento mais isso. Sofia abriu uma fresta, os olhos inchados como ondas após tempestade. Entrar para quê? Para mais mentiras? Eu vi as flores, Ana. E o boato? Todo mundo fala. Até Inês confirmou. Ana empurrou a porta devagar, o cheiro de terra molhada misturando-se ao de jasmim do jardim interno. Elas sentaram-se na cozinha pequena, iluminada por uma lâmpada de papel arroz que Sofia trouxera de uma viagem a Macau, eco de ligações portuguesas ao Oriente. Ana contou tudo, a demissão de Manuel, sua vingança mesquinha via WhatsApp grupos de turismo, os detalhes inventados para ferir onde doía mais, na confiança entre elas. Ele sabe que você é o meu tudo, Sofia.
Por isso mirou aí. Mas eu não tenho namorado. Nunca tive, não de verdade. Não desde que te conheci. As palavras pairavam, carregadas de subtexto, mas Ana parou, o medo travando a língua como nevoeiro do Douro em manhãs de inverno. Sofia serviu chá de ervas, camomila de Montemor Velho, colhida por tias-avós, as mãos ainda frias. Então, por que dói tanto? Porque eu sinto como se você me traísse no que é mais nosso. Elas falaram por horas, desfiando no véu da dor, as inseguranças de Sofia, filha de um pai ausente que partira para Angola nos anos 70 e nunca voltara, deixando-a com medo de abandonos. As cicatrizes de Ana, marcada pela repressão familiar, onde o amor feminino era visto como fraqueza, não força. Em Portugal, a gente aprende a amar em segredo, murmurou Ana, citando um verso de Eugênio de Andrade. Como o vinho do Porto, envelhecido em cascos escuros, só revelado na hora certa. Mas a revelação parcial não bastou. O boato espalhara-se como fogo em eucaliptos secos, chegando aos ouvidos dos investidores americanos. No dia seguinte, durante a apresentação no Hotel Infante Sagres, palácio barroco no coração da Baixa, as duas mulheres mal se olharam. Sofia apresentou os slides de longe, voz trêmula descrevendo experiências autênticas de conexão humana, enquanto Ana assentia, o sorriso forçado como máscara de carnaval. Os americanos, um casal de Nova York com sotaque brooklynita, notaram a frieza. Vocês parecem tensas. Problemas na parceria? Sofia engoliu em seco, respondendo com uma anedota sobre a resiliência portuguesa pós 1755, o terremoto de Lisboa que reconstruiu a nação. Mas por dentro, o terremoto era delas. Após a reunião que, milagrosamente, selou o contrato com um brinde de Porto Branco gelado, elas saíram para o Largo do Pelourinho, onde estátuas de leões guardavam memórias de impérios. Precisamos resolver isso, Sofia. Antes que nos destrua. Ana tocou o braço dela, um toque leve como brisa do minho, mas Sofia recuou. Resolver como? Fingindo que nada mudou? Que eu não sinto. Que você não sente. As palavras escaparam, pairando no ar outonal, cheirando a folhas caídas e castanhas quentes de vendedores ambulantes. Naquela semana, o conflito se aprofundou em camadas de silêncio e explosões. Sofia mergulhou em um projeto solo, um livro ilustrado sobre mulheres portuguesas esquecidas, de Rainha de Filipa de Lencastre a pintoras modernistas como Maria Helena Vieira da Silva, canalizando a raiva em arte. Ana, por sua vez, viajou sozinha para o Douro, inspecionando vinhas em Pinhão, onde o outono tingia as parreiras de ouro e rubi. Ali, sob o sol fraco, ela colheu uvas maduras, sentindo o suco doce na pele como lágrimas não choradas. Pensava em Sofia o tempo todo, no jeito como ela mordia o lábio ao concentrar-se em um design, no riso que ecoava como sinos de igreja em romarias da Serra da Estrela. De volta a Porto, o boato ganhou vida própria. Um artigo anónimo no blog de turismo local, Viagens Tripeiras, insinuava crise interna na Douro Alma por romance secreto da CEO. Clientes cancelaram reservas, guias ameaçaram boicotar. Ana confrontou Manuel em um café na rua de Santa Catarina, lotado de compradores de têxteis alentejanos. Porquê? O que te levei a isso? Manuel riu, amargo como azeite virgem. Vocês duas, sempre grudadas como sardinhas em lata. Achei que um namorado falso abalaria o ninho. E abalou, não? Ana saiu dali com o estômago revirado, correndo para a casa de Sofia sob uma garoa persistente. Desta vez, Sofia abriu a porta sem hesitar, os olhos vermelhos de noites insones. Eu sei que é falso agora. Inês me contou a verdade sobre as flores. Mas o dano. O que ele revelou em mim. Elas abraçaram-se pela primeira vez em semanas, um abraço hesitante como o primeiro passo em uma dança de folclore minhoto.
Sentaram no sofá gasto, coberto por uma manta de lã de Miranda do Douro, e Ana finalmente começou a desabafar. Eu tenho medo, Sofia. Medo de admitir que o que sinto por você não é só parceria. É mais. É como o fado, dor e beleza entrelaçadas. O inverno chegou a Porto como um manto de névoa, envolvendo a cidade em um véu de mistério que lembrava as brumas das serras da Peneda Gerês. Sofia e Ana tentaram reconstruir a ponte rompida, mas o boato persistia como um eco de fado ruim, sussurrado em conversas de elevador no edifício da Ribeira e em grupos do WhatsApp de profissionais do turismo. Elas marcaram reuniões diárias no escritório, forçando normalidade, revisavam orçamentos para o novo contrato americano, planejavam roteiros que incluíam visitas a mosteiros budistas em Miranda do Corvo, um toque exótico de herança luso-oriental e jantares com petiscos transmontanos em tascas escondidas. Mas o ar entre elas crepitava com o não dito. Sofia notava os olhares de Ana, agora mais longos, mais vulneráveis, como se ela despisse camadas de armadura forjada em anos de autodefesa. Ana, por sua vez, via em Sofia uma fragilidade nova. A designer, sempre tão precisa em linhas e cores, agora traçava esboços hesitantes, como se o coração guiasse a mão em vez da razão. Uma tarde, enquanto preparavam uma campanha para Natal, luzes de estrelas de Belém adaptadas a lanternas de São João, Sofia parou, o lápis suspenso sobre o papel. Lembra daquela noite em que fomos à festa de São João? Você me arrastou para dançar na rua, com os martelinhos batendo como corações loucos. Eu pensei que talvez... Ana sorriu, um sorriso triste como o de Madalena no fado. Eu lembro. E pensei o mesmo. Mas o medo. Ele é como nevoeiro aqui no norte, envolve tudo, mas não dura para sempre. Elas tocaram as mãos sobre a mesa, um gesto simples que enviou ondas de calor pelo corpo de Sofia, como o sol de agosto no Algarve. Pela primeira vez, o toque não foi acidental, foi uma ponte, frágil mas real. Entretanto, o conflito externo escalava. Manuel, não satisfeito com o caos inicial, vazou documentos falsos, faturas infladas, supostamente assinadas por o namorado de Ana, para um concorrente maior, a Lusitana Tours, sediada em Lisboa com ramificações no Porto. O escândalo explodiu em um e-mail coletivo para clientes. Alerta: instabilidade na Douro Alma Viagens. Cancelamentos choveram como granizo em tempestades de inverno. O contrato americano vacilou, com e-mails educados pedindo garantias de estabilidade. Ana e Sofia reuniram-se em pânico no escritório à meia-noite, o Douro lá fora um rio negro salpicado de luzes de barcos noturnos. É o fim, murmurou Sofia, abraçando os joelhos na cadeira de vime. Tudo por um rumor idiota. Ana ajoelhou-se ao lado dela, o rosto iluminado pela tela do laptop como uma santa em vitral de Sé do Porto. Não. Nós reconstruímos antes. Lembra o incêndio de 2017 nas vinhas? Perdemos contatos, mas renascemos com roteiros de regeneração ecológica. Ela pegou a mão de Sofia, entrelaçando os dedos como raízes de oliveira centenária. E agora? Agora eu vejo que o verdadeiro fogo é o que sinto por você. Não como parceira. Como amor. As palavras pairaram, pesadas como o sino da igreja de São Francisco badalando a hora. Sofia ergueu os olhos, castanhos como terra do Douro fértil, e sussurrou: diga de novo. Ana repetiu, a voz tremendo: eu te amo, Sofia. Há anos. O boato doeu porque ele me forçou a encarar isso, que eu escondi de você por medo de te perder como amiga, como sócia. Lágrimas escorreram, misturando-se em um beijo hesitante na testa de Sofia, um beijo de redenção como os de peregrinos em Fátima. Mas a revelação veio com seu preço, a vulnerabilidade exposta as deixou nuas para mais dor.
No dia seguinte, durante uma reunião de emergência com advogados no Tribunal da Relação do Porto, prédio gótico que guardava segredos de traições seculares, Manuel apareceu como testemunha surpresa, alegando provas de má gestão por Ana. Ela gasta com o namorado em vez de investir na empresa, mentiu ele, exibindo fotos editadas de Ana em um restaurante romântico, na verdade, um jantar de negócios com Inês. Sofia, ao lado de Ana, sentiu a raiva ferver como caldo verde no fogo. Mentiroso. Você é o traidor aqui, Manuel. Destruindo o que levamos anos para construir por pura inveja. O juiz, um homem idoso com bigode a Salazar, ouviu impassível, mas ordenou investigação. As duas saíram dali exaustas, caminhando pela Praça da Liberdade, onde o Café Paris fervilhava de conversas. Sentaram-se em um banco sob a estátua de Dom Pedro IV, o Libertador, e Sofia encostou a cabeça no ombro de Ana. Eu também te amo, confessou ela, as palavras saindo como um suspiro de alívio após confissão em Romaria. Desde aquela feirinha de livros. Seu sorriso. Ele iluminou meu mundo cinza. Elas riram, um riso nervoso misturado a soluços, como o fado que chora e sorri. A cura começou devagar, entrelaçada à luta. Elas contrataram um detetive particular, um ex-policial de Vila Real, especialista em boatos rurais, para rastrear as origens do escândalo. Enquanto isso, mergulharam na cultura que as unia. Uma noite em um casa de fado na Galeria de Paris, onde uma fadista com voz rouca cantou a imoraria, evocando amores proibidos nas vielas de Lisboa. Sentadas à mesa de madeira escura, com pratos de bacalhau à brás e copos de moscatel, elas se abriram mais. Sofia contou de sua primeira paixonite por uma colega de escola em Braga, sufocada pela tradição católica. Ana revelou cartas não enviadas à mãe, confessando sua orientação em rascunhos amassados. O romance floresceu em gestos pequenos, românticos à portuguesa, um piquenique no Jardim do Morro em Vila Nova de Gaia, com vistas para as pontes do Porto ao pôr do sol, onde Ana leu poemas de Florbela Espanca. Eu sou aquela que vai ao fundo dos abismos sem medo, e Sofia desenhou retratos delas duas entrelaçadas com videiras do Douro. O toque evoluiu, mãos dadas encaminhadas pela foz, beijos leves na bochecha que demoravam a se afastar, como o vinho que se saboreia devagar. Mas o alto trau se aproximava. O detetive descobriu que Manuel trabalhava para a Lusitana Tours, sabotando ativamente. Em uma confrontação no armazém da empresa, à beira do Douro, sob chuva torrencial que transformava o rio em fúria, Ana e Sofia o encurralaram. Por quê? Nós te demos chances, gritou Ana, o vento agitando seu cabelo como bandeiras de revolução. Manuel, encharcado e derrotado, confessou: vocês são perfeitas demais. Invejavam-me. E eu via como se olhavam. Achei que um namorado falso os separaria para sempre. A traição revelou-se não só profissional, mas pessoal, ciúme de um amor que ele nunca compreendera. Sofia, tremendo de frio e raiva, deu um passo à frente. Você errou, Manuel. Nosso amor nos fortaleceu, não destruiu. Ana assentiu, abraçando-a ali mesmo, sob a tempestade, um beijo na chuva que selava a cor inicial. Com a confissão de Manuel gravada em vídeo, prova irrefutável para o tribunal, a maré virou. Os advogados moveram uma ação por difamação e o artigo no blog Viagens Tripeiras foi retratado com um pedido de desculpas público, escrito pelo editor envergonhado em um café da Invicta. Os clientes voltaram aos poucos, e-mails de apoio de guias em Coimbra, reservas renovadas de famílias em Faro que liam sobre a resiliência lésbica da dupla nas redes sociais. Os americanos, tocados pela história autêntica que Ana compartilhou em uma chamada de follow-up, nosso amor é o que torna nossos roteiros reais, inclusivos, dobraram o investimento, adicionando módulos sobre herança queer portuguesa, de rainhas como D. Catarina de Bragança a ativistas modernas. Mas a vitória profissional palidecia ante a cura emocional. Ana e Sofia, agora abertamente parceiras em todos os sentidos,
navegavam um novo território com a delicadeza de quem pisa em mosaicos romanos de Conimbriga. Elas mudaram o escritório, pintaram uma parede com azulejos personalizados por artesãos de Coimbra, retratando duas figuras femininas entrelaçadas em vinhas, simbolizando união. Noites de trabalho estendiam-se em confidências. Sofia ensinava Ana a desenhar, traços suaves que viravam corações estilizados. Ana levava Sofia a provas de vinho lamego, onde provavam madeirenses envelhecidos, brindando à saudade que se transforma em presença. O romance aprofundava-se em rituais românticos impregnados de cultura lusa. Uma viagem de fim de semana à Serra da Estrela, onde alugaram uma casa de pedra em manteigas, aquecida por lareira crepitante. Caminharam por trilhas nevadas, raro inverno branco no norte, parando em santuários de Nossa Senhora da Boa Estrela para acender velas por amores duradouros. À noite, enroladas em mantas de burel, Sofia lia contos de fadas minhoto adaptados, com princesas que se salvavam mutuamente, enquanto Ana preparava caldeirada de peixe, evocando memórias de pescarias com o pai. Você me ensinou a pescar no rio da vida, sussurrou Sofia, beijando-a suavemente, um beijo que falava de gratidão e desejo contido, como o fado que insinua sem gritar. De volta a Porto, o dia-a-dia tecia o amor em rotina afatuosa. Manhãs começavam com café da manhã no Lessa da Palmeira, com vistas para o mar agitado, onde dividiam pastéis de nata quentes e planos para o dia. Sofia, inspirada, lançou uma linha de merchandising, cadernos com padrões de rendas de Viana do Castelo, dedicados a amores tecidos à mão. Ana integrou histórias lésbicas nos roteiros, visitas a casas de poetas como Augustina Bessa Luísa em Amarante, cujas narrativas femininas ecoavam suas próprias. A empresa floresceu, tornando-se referência em turismo humanizado, com depoimentos de casais que se sentiam vistos como elas agora se viam. Contudo, resquícios do conflito persistiam, testando a profundidade do laço. A família de Ana, conservadora como muitas no Norte Minhoto, soube do relacionamento via um parente fofoqueiro em uma missa de domingo na igreja de Sedufeita. O pai ligou, voz rouca de anos fumando cigarros de enrolar. O que é isso de namorado falso? E agora? Isso. Você envergonha o nome da família. Ana, ao telefone na cozinha do escritório, sentiu o velho medo apertar o peito como cordas de viola afinando. Sofia, ouvindo ao fundo, pegou o aparelho gentilmente. Senhor Ana, ela não envergonha. Ama. E o amor português é resiliente, como Portugal após os mouros. O pai calou-se, surpreso pela voz firme de Sofia, e dias depois enviou uma carta, raridade em tempos de e-mail, com um frasco de aguardente de medronho do Alentejo e palavras secas. Se te faz feliz, que seja. Mas venha visitar, com ela. Era uma trégua, não paz total, mas o suficiente para Ana chorar de alívio nos braços de Sofia, no terraço do escritório ao pôr do sol, com gaivotas gritando sobre o Douro. Sofia enfrentou seus demónios familiares de outro modo, convidou a mãe, viúva em Braga, para um jantar na casa delas. A senhora, com seu jale de lã e rosário no pulso, chegou tensa, mas ao ver as duas mulheres, mãos dadas casualmente sobre a mesa posta com queijos da Serra da Estrela e pão alentejano, suavizou. Vocês parecem com as irmãs de uma história que minha avó contava, de amores em vilas remotas. Conversaram até tarde sobre imigração, saudades, e a mãe partiu com um abraço apertado em Sofia. Seja feliz, filha. O amor não pergunta licença. Essas vitórias pessoais entrelaçavam-se à profissional. O caso contra Manuel resultou em indenização que elas doaram a uma associação LGBTQ+, em Lisboa, financiando oficinas de arte para jovens queer no Bairro Alto. A mídia local pegou a história, de rumor falso a amor verdadeiro, dupla de Porto transforma traição em triunfo, no Jornal Público, com fotos delas na ponte de São João, sorrindo contra vento. Mas o verdadeiro teste veio com uma crise externa, uma greve de transportes no norte, paralisando trens para o Douro e ônibus para as Caves.
Clientes furiosos ligavam, redes sociais fervilhavam de reclamações. Ana e Sofia, exaustas após dias sem dormir, discutiram pela primeira vez desde a reconciliação, Ana querendo cancelar tudo, Sofia insistindo em alternativas criativas como passeios de barco improvisados. Você sempre quer resolver sozinha, como se eu não fosse parte, gritou Sofia, e quando o medo antigo de exclusão. Ana retrucou, ferida, e você duvida de mim de novo, como no boato? A briga explodiu na cozinha de casa, pratos de sopa de couve-flor voando metaforicamente. Mas pararam, ofegantes, e Ana puxou Sofia para o sofá. Desculpa. O medo ainda assombra. Elas choraram, reconciliando-se em um abraço que durou horas, ouvindo chuva no telhado como um fado suave. Nós somos mais fortes juntas, murmurou Sofia, beijando a têmpora de Ana. Daquela crise nasceu uma inovação, parcerias com ciclistas locais para tours ecológicos, inspirados em rotas medievais de peregrinos. O amor delas amadurecia, romântico e humano, cartas escritas à mão, deixadas em mesas de trabalho. Ana citando Camões, amor é fogo que arde sem se ver, Sofia desenhando mapas de seus corações entrelaçados. Festas compartilhadas, como o Natal na casa de amigos em Alfândega da Fé, com presépios vivos e canções de janeiras, onde dançaram colchas de lã ao som de concertina. A primavera irrompeu em Porto como uma declaração de amor, com magnólias florescendo nas avenidas e o Douro despertando em tons de esmeralda. Ana e Sofia, agora inegavelmente um casal, celebravam o aniversário da empresa com um evento no Museu de Serralves, jardins art deco cheios de esculturas modernas que ecoavam a fusão de tradição e inovação que elas representavam. Convidadas incluíam guias de todo o país, de Évora a Chaves, e as duas mulheres discursaram juntas, Ana com sua paixão tripeira, Sofia com visuais projetados em telas, contando a jornada do rumor à redenção. O amor, como Portugal, renasce das cinzas, disse Ana, e o aplauso foi como ondas aplaudindo na costa da Nazaré. O relacionamento delas, nutrido por essa base compartilhada, explorava novas profundidades emocionais. Elas viajaram para o interior, a aldeias de xisto na Lausanne, onde caminharam de mãos dadas por trilhas antigas, parando em lagares de azeite para provar o ouro líquido com pão de Sinfães. Ali, longe das pressões urbanas, conversavam sobre futuros. Filhos adotivos, talvez, em uma casa com jardim em Vila Nova de Gaia, expansões da empresa para o Brasil, terra de avós imigrantes. Quero envelhecer com você, vendo o Douro mudar estações, confessou Sofia uma noite, deitada em lençóis de linho bordado à madeirense, sob estrelas que pareciam azulejos celestes. Mas a humanidade do amor trazia sombras, inseguranças residuais testavam a confiança reconstruída. Sofia, marcada pela ausência paterna, às vezes acordava de pesadelos onde Ana partia com um namorado imaginário e nas manhãs seguintes, silenciava, cozinhando ovos mexidos contra o moço em excesso. Ana, sensível como radar de pescador, notava e puxava-a para conversas à beira do rio, em bancos do cais de Ribeira, onde barcos rabelos balançavam como berços. Eu estou aqui. O rumor foi ilusão, nós somos reais. Essas trocas, cruas e vulneráveis, teciam laços mais fortes, como o bordado de Viana que resiste ao tempo. Profissionalmente, o auge veio com um Prémio Nacional de Turismo Sustentável, concedido na Feira Internacional de Turismo em Lisboa, FIT, no Pavilhão Atlântico. Vestidas em fatos elegantes, Ana em azul marinho como o mar da Madeira, Sofia em verde douro, subiram ao palco de mãos dadas, o flash das câmaras capturando um momento icônico. No discurso, Sofia homenageou as mulheres portuguesas invisíveis, de Carolina Beatriz Ângelo, primeira a votar em 1911, a nós, que votamos com o coração no amor e no trabalho. A plateia, de hotéis do Algarve a agências de Coimbra, aplaudiu de pé e naquela noite, em um jantar no Chiado com bacalhau dourado e vinhos do Dão, elas brindaram à nossa revolução particular.
A traição de Manuel, agora um capítulo fechado, ele fora condenado a multa e proibição de trabalhar em turismo por 2 anos, serviu de lição humanitária. Elas criaram um workshop para ex-funcionários, da inveja à integração, inspirado em terapias de grupo de fado comunitário, onde participantes cantavam mágoas e perdoavam. Manuel, surpreendentemente, apareceu na primeira sessão, olhos baixos como penitente em procissão. Eu errei feio. Vocês me inspiram agora. O perdão não foi imediato, mas cresceu, como videiras após poda, transformando inimigo em aliado distante. O romance ganhava matizes sensoriais, românticos sem excessos, piqueniques em Monsanto, a aldeia mais portuguesa, com queijos de cabra e figos secos, onde se beijavam ao som de cabras tilintando sinos. Noites de cinema no São João, em Natércia, assistindo filmes de Manuel de Oliveira sobre amores maduros. Sofia compôs uma playlist personalizada, fado misturado a bossa nova de avós brasileiros, tocada no carro durante viagens de negócios a Porto Alegre, onde teciam planos sob céus alentejanos vastos. Um conflito menor surgiu quando Ana recebeu uma oferta tentadora de uma multinacional lisboeta, cargo executivo, salário dobrado, mas exigindo mudança para a capital. É a oportunidade, Sofia. Para nós. Mas Sofia, raiz profunda no norte, sentiu pânico. E nossa vida aqui? O Douro, as memórias? A discussão esticou-se por dias, com silenos tensos em reuniões e caminhadas curtas pela marginal. Ana, refletindo em uma viagem solitária a caminha, à Foz do Minho, percebeu: meu porto é você, não a cidade. Rejeitou a oferta em uma carta elegante, propondo em vez disso uma filial em Lisboa gerida remotamente. A reconciliação veio em uma romaria a São Bartolomeu dos Galegos, em Odmira, onde dançaram ranchos folclóricos, saias rodando como rodas de carruagem. Escolhi nós, disse Ana, girando Sofia em um abraço. O momento, leve e alegre, dissipou as nuvens, lembrando que o amor, como Portugal multicultural, de celtas amores africanos, absorve e transforma desafios. No verão, elas lançaram um roteiro especial, Amores do Douro, para casais LGBTQ+, com paradas em quintas onde vinicultoras mulheres contavam histórias de empoderamento. O sucesso foi estrondoso, com reservas lotadas e resenhas elogiando a autenticidade emocional. Em uma dessas viagens, guiando um grupo de Toronto, Ana e Sofia se perderam intencionalmente em uma trilha secundária, encontrando um mirador escondido com vistas para vales infinitos. Ali, sob sol poente, Ana ajoelhou-se, não com anel, mas com uma pulseira de filigrana de Gondomar, prata torcida como seus caminhos. Quero isso para sempre. Parceiras em tudo. Sofia, lágrimas brilhando, aceitou, selando com um beijo que sabia uvas maduras e promessas eternas. O outono retornou ao Porto com uma doçura melancólica, folhas caindo como confetes de uma festa acabada, mas o ciclo de Ana e Sofia era agora de plenitude. A empresa expandira, uma filial em Braga, focada em turismo religioso inclusivo, com visitas a catedrais onde sussurravam orações por amores diversos. Elas contrataram uma equipe diversa, jovens de Cabo Verde e Brasil, trazendo ritmos de samba ao fado, criando roteiros híbridos que celebravam a diáspora portuguesa. O rumor inicial, outrora veneno, virara lenda inspiradora, palestras em conferências de turismo em Cascais, onde contavam como um falso namorado nos uniu. O amor delas, maduro como o Porto Vintage, equilibrava paixão e companheirismo. Manhãs começavam com yoga no parque da cidade, inspirada em práticas de monges tibetanos em Portugal, tardes em oficinas de cerâmica em Vista Alegre, moldando taças para vinhos futuros. Às noites, cozinhavam juntas, Ana no fogão com cataplana de marisco do Algarve, Sofia cortando ervas com precisão de designer, conversando sobre livros, A Selva de Virgílio Ferreira para Ana, Livro do Desassossego para Sofia, cujos fragmentos ecoavam suas jornadas internas. Conflitos menores surgiam, humanos e passageiros, ciúmes bobos quando uma cliente flertava abertamente com Ana em uma prova de vinhos,
fadiga após temporadas altas, levando a silêncios que se dissolviam em massagens nos pés com óleos de lavanda lentejana. Cada superação reforçava a confiança, tecida agora com fios irrompríveis, como as pontes de ferro do Porto que resistem a séculos. A família integrou-se gradualmente. O pai de Ana visitou, trazendo licor de ginja caseiro, e ao ver as duas rindo na cozinha, murmurou: "Você encontrou sua alma gêmea, filha. Como eu com sua mãe, antes do mar levar ela." Lágrimas fluíram e ele abraçou Sofia como filha. A mãe de Sofia, agora avó honorária em espírito, enviava trufas de ovos de Aveiro, com bilhetes: "Orgulho de vocês, minhas meninas." Humanamente, elas voluntariavam em abrigos para mulheres que eram em Lisboa, compartilhando histórias em círculos de partilha, inspiradas em tertúlias de fado onde vozes se unem. Manuel, redimido, tornou-se consultor freelance para concorrentes éticos, citando-os como exemplo em seu LinkedIn: "Aprendi com as melhores." O clímax emocional veio em uma viagem ao Pico, Açores, terra da voz de Ana, onde escalaram a montanha vulcânica sob céus de um azul impossível. No cume, com o Atlântico infinito ao redor, Ana leu uma carta: "Do rumor que nos partiu à verdade que nos curou, você é meu porto, minha alma de ouro. Para sempre." Sofia, emocionada, respondeu com um voto: "Em cada estação, em cada onda, eu escolho você." Elas trocaram anéis simples de ouro de Monges, ourivos alentejanos, selando união civil em uma cerimônia íntima na sé do Porto meses depois, com amigos cantando Grândola, Vila Morena adaptada a amores livres. O final era humanamente perfeito, não sem falhas, mas rico em graça, uma vida de roteiros compartilhados, de noites de fado onde cantavam juntas baixinho, de envelhecer em vendo dor fluir, sabendo que o amor, como Portugal, é uma tapeçaria de dores e alegrias, tecida com resiliência e coração aberto. Em uma manhã de dezembro, sentadas na varanda da Casa Nova em Foz, com chá de Lúcia Lima fumegante, Sofia desenhou o futuro: "Nós, eternas parceiras." Ana sorriu, beijando sua mão. Sim. Curadas, inteiras, amadas. E assim, em Porto, cidade de pontes e saudades, o falso rumor dera lugar à revelação verdadeira, curando feridas em uma tapeçaria de amor que perduraria, como o vinho que melhora com o tempo.